Olá, tudo tranquilo? Tudo bem? A gente vai agora falar um pouquinho então de meiose, o nosso segundo processo de divisão celular importante para a prova da URGS. Já falamos de intérfase, já falamos de mitose e agora para fechar o módulo vamos falar um pouquinho da meiose. Que eu já te adianto, é um processo mais complexo e mais longo. Então nessa aula de revisão eu vou destacar aqueles pontos que são marcantes e principalmente que são muito particulares da meiose, tá? Então recomendo uma boa leitura do nosso material e a aplicação nos exercícios para te relembrar bem essa parte para essa prova. Beleza? Bueno, organiza o teu canto de estudos aí, organiza o teu material, pega o teu mate, a tua aguinha, o teu ha-ha-ha e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar-lhe ficha. A primeira coisa que eu quero te destacar é conceituar, na verdade, o processo de meiose. Até para a gente traçar um comparativo com a mitose. O que muitas vezes a prova faz. Colocar em uma questão as alternativas falando de forma ampla das divisões. Então é importante tu ter este comparativo. E se te ajuda, faz uma tabela, coloca as informações lado a lado. Olha só. Quando nós pegamos a meiose, a gente tem obrigatoriamente acontecendo em células diploides, células 2N. E essa meiose, ela vai ser dividida em dois grandes momentos. A meiose 1 e a meiose 2. Tu pode observar aqui no nosso esquema que uma célula 2N, quando ela sofre meiose 1, ela dá origem inicialmente a duas células haploides, duas células N. E depois cada uma dessas células haploides vai sofrer a meiose 2 e vai acabar originando duas células também haploides. Então, ao longo de todo o processo de meiose, uma célula 2N originou 4 células N. Por isso, a gente diz que a meiose é um processo quantitativo, porque nós temos um aumento na quantidade de células. Nós tínhamos inicialmente uma célula e passamos a ter 4 células. É um processo qualitativo, porque a gente vai ver agora ao longo da aula que ela promove variabilidade genética. Essas células filhas, elas são diferentes entre si e ainda é um processo reducional, porque eu reduzo a quantidade de DNA durante a meiose. Olha lá, eu tinha uma célula 2N, eu formei células N, reduzi ao meio a quantidade de material genético. E essa meiose, no ciclo de vida dos seres vivos, ela pode atuar em diferentes momentos. Nos animais, a gente tem a meiose acontecendo na formação dos gametas e lá nos vegetais, a gente pode destacar a meiose atuando na formação dos esporos. Tá ok? Tranquilo? Bueno, e aí a gente vai destacar agora os principais eventos da meiose. E eu inicio falando de meiose 1. A meiose 1 é o momento reducional. Por quê? É onde acontece a redução de carga genética. E essa meiose 1 nós vamos dividir ela em 4 etapas. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E aqui, gente, é onde nós temos eventos muito particulares, muito exclusivos da meiose. E por isso é a parte mais importante e mais cobrada na prova. Principalmente quando nós pegamos a prófase 1 e a anáfase 1. Tem eventos que só acontecem aqui. E até por isso a prófase 1, tu pode lembrar, né? Que ela é subdividida em leptóteno, zigóteno, paquítano, diplóteno e diacinese. Aí, Sabater, eu preciso saber de tudo isso. A prova da URGS costuma falar dessas etapas. Mas principalmente, tu vai ter que lembrar do zigóteno e do paquíteno, que é onde acontecem os eventos marcantes.
Então, vamos dar uma olhadinha agora no que acontece nessas etapas. Eu quero te destacar aqui a etapa de zigóteno, de paquíteno e anáfase 1. São 3 momentos onde nós temos eventos exclusivos da meiose. Bom, na etapa de zigóteno, que vai estar iniciando lá na prófase 1, no zigóteno, zigos vem de 2. Então eu tenho o pareamento dos cromossomos 2 a 2. Existe toda uma sinalização química chamada de sinapse que promove essa atração dos cromossomos homólogos. Eles ficam lado a lado. Então, se tu pegar uma questão de divisão celular que falar em pareamento de cromossomos homólogos, tu sabe que está falando de meiose. Na mitose, isso não acontece em momento algum. Na meiose acontece e é no zigóteno. E por que este pareamento ele é importante? Para que na próxima etapa, que é chamada de paquíteno, a gente tenha o evento chamado de permutação. Ou talvez tu tenha aprendido como crossing over, mas é um termo que já não aparece tanto e a prova da URGS já não usa há um bom tempo. A prova da URGS vem usando permutação ou permuta, simplesmente. E o que caracteriza essa permutação? Olha a imagenzinha aqui. Nós temos uma troca de material genético, uma troca de fragmentos de DNA entre os cromossomos homólogos. E é esse evento de permutação que promove a variabilidade genética no processo de meiose. Lembra que a meiose a gente caracterizou ela como um processo qualitativo? Bom, por quê? Promove variabilidade. E aonde essa variabilidade é gerada? Na permutação, que acontece no paquíteno, na prófase 1. Beleza? Então, zigóteno temos pareamento de cromossomos homólogos. Paquíteno, nós temos a permutação. Lembra do P de paquíteno, lembra do P de permutação. Depois vai acontecer a metáfase, e aí a gente vai passar para a anáfase 1. A anáfase 1 é a etapa reducional da meiose 1. Porque justamente aqui que vai existir um evento que vai reduzir ao meio a quantidade de DNA nas células. E o que nós temos nessa anáfase? O encurtamento do fuso, e aí tu vai pegar o teu marca-texto e vai destacar bem grande, mas bem grande mesmo. Nós vamos ter a separação de cromossomos homólogos. Então, se eu tenho nas minhas células 46 cromossomos divididos em 23 pares de homólogos, eu vou puxar 23 para um lado, 23 para o outro. E é isso que reduz a carga genética na meiose 1. Por isso, de novo, a anáfase 1 é a etapa reducional da meiose. Não esquece disso. É uma das etapas mais importantes e mais cobradas de vocês. Depois a célula vai passar para a telófase 1 e aí ao final a gente vai ter a formação de 2 células filhas aí. Aqui tem uma representação onde tu consegue observar os cromossomos homólogos sendo puxados metade para cada lado. Beleza? Bom, visto isso, a célula daí vai passar para a meiose 2. E a meiose 2 ela é dita equacional. Porque, olha o nosso esqueminha ali, ó. Uma célula N sofre meiose 2 e origina 2 células N. Então, se tu parar para observar, isso é muito semelhante a uma mitose. E é mesmo, para não dizer igual. Aqui a gente tem prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, e tudo o que acontece nessas etapas é o que acontece na mitose. Então, se tu sabe a mitose, tu já sabe a meiose 2. Tu vai ver que são exatamente os mesmos eventos. Beleza? A única coisa que eu gostaria de te chamar a atenção aqui na meiose 2 é quando a gente compara a anáfase 1 com a anáfase 2. Por que isso? Na anáfase 1, a gente tinha encurtamento das fibras do fuso e separação de homólogos.
Agora, na anáfase 2, a gente tem o encurtamento das fibras e a gente tem rompimento de centrômeros e separação de cromátides irmãs. Então, destaca isso bem grande. A anáfase 1, separação de cromossomos homólogos. A anáfase 2, separação de cromátides irmãs. Cuida para não confundir isso na hora da prova. Separou cromossomos homólogos, a gente tem um processo reducional. Separou cromátides irmãs, a gente tem um processo equacional. Beleza? Depois vem a telófase e vem o fechamento desse processo. Bom, como eu te disse lá no início, a meiose é um processo mais detalhado, é mais longo, e por isso uma boa leitura no nosso material é mais do que recomendado. Aqui eu tentei, nesse vídeo de revisão, te destacar aqueles pontos que são muito particulares para o processo de meiose, aquilo que acontece só aqui e que na mitose, em momento algum, tu vai ter. Tá ok? Qualquer dúvida, eu estou à tua disposição, me escreve, me procura, dá um sinal de fumaça que a gente conversa. Bem, um bom estudo para ti e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!